Então hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que todos nós já passamos por alguma coisa assim, a gente já precisou disso em algum momento. E eu estou impressionado porque eu não tenho feito nada diferente no sentido de estar mais espiritualizado, mas Deus ele tem falado comigo semana após semana. So I haven't done anything different, but I'm really impressed because God has talked to me week over week. E essa palavra de hoje é mais uma em que Deus vem tratar assuntos bem específicos. And the preach of today is, once again, God's coming to treat specific topics. Então eu vou repetir aquilo que eu já falei outras vezes, galera. Deus ele tá olhando pra gente, ele tá tentando falar com a gente e cabe a gente fazer a nossa parte. So I'm gonna repeat myself once more. God's trying to talk to us. He wants to talk to us. Now we have to do our part, our homework. E a nossa parte é buscar a presença dele. A nossa parte é orar. Nossa parte é ler a Bíblia. Nossa parte é estar sensível para a voz dele. And our part is to pray, to read the Bible and be sensible to His Word. E o título da mensagem de hoje, então, fala assim: não entregue sua alma à tristeza. So, the preach today is, don't deliver your souls to sadness. E eu vou começar lendo Salmos 119, 28, Psalm 119, 28, que fala o seguinte: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Vou ler de novo. Do you have it? It's Psalm 119, 28. I think I put the other way around. I just realized that. Yeah. Sorry. Então eu vou ler mais uma vez. Diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Nesse salmo, Davi ele escreve sobre a condição emocional que ele estava. E essa condição emocional estava consumindo ele por tristeza. E ali a gente vê que, apesar de toda a tristeza que ele está passando, ele sabe que existe um caminho, ele sabe que existe uma solução, que Deus é mais que suficiente para salvar ele. In this psalm, David writes about his emotional state, where he was consumed by sadness, and he says that only God can save him. He's the way. He was sufficient to save him from this emotional sadness. Às vezes a gente fica um pouco filosofando, né? E a filosofia, ela estuda a nossa existência, ela tenta justificar a nossa existência nesse mundo. Só que desde que a filosofia foi criada lá na Grécia Antiga, ela vem falhando em responder algumas questões essenciais e comuns a todos nós. E por isso, desprezar a fé, e por isso ela falha, porque ela acaba desprezando a fé nessas interpretações racionais que ela faz. Sometimes we just try to philosoph a bit and try to understand a few things, and philosophy is the science that studies our existence and attempts to justify our existence in the world. However, since the ancient Greece, they have failed because they are trying to answer some very essential and common questions of humanity, but they fail because they never put faith in between. It's all about rational interpretations. E quando a gente filosofa, a gente produz mais indagações do que respostas. E isso não faz nada pelas nossas almas e pelo nosso espírito. E ficar trazendo mais pergunta do que resposta não nos transforma nem leva a gente ao encontro de Deus. Porque a nossa identidade, a identidade do homem, está na origem, a origem é Deus. Então, só encontrando Deus que a gente vai conseguir nos encontrar. Só estando em paz com Ele é que a gente fica em paz com a gente. E olha que sentido que faz isso. Me diz quem que
estando em paz com Deus, não está em paz consigo mesmo. So philosophy generates more questions than answers, and it doesn't really do anything for our soul and the spirit. Having more questions than answers does not really transform us or lead us to the fulfillment, because our identity lies in the origin, and the origin is God. Therefore, only by finding God, we find ourselves. And there's a very interesting idea behind. Being at peace with God, we can be at peace with ourselves. There is no one in the Bible that we see was not in peace with himself or herself, and was not with God, and was not in peace with peace with himself or herself. Então, para um filósofo, a verdade, a construção humana, resulta de uma busca longa, incessante, fruto de perguntas, interrogações. Só que Jesus declara em João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Aqui a gente já responde a maioria das perguntas. For a philosopher, truth is a human construct resulting from a long questioning and asking, born out of inquiries and investigations. However, Jesus declares in John 14:6, where he says, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So here we already have answers to a lot of questions. E mais do que dizer a verdade, ele diz que ele é a verdade. Então ele não está dizendo que ele fala a verdade, ele está dizendo que ele é a verdade. Então a gente chega a algumas conclusões. Se o que ele fala é verdade e ele é a verdade, a gente chega a algumas conclusões. A vida sem Deus é vazia. Religião sem Deus é medo. Riqueza sem Deus é desapontamento. E grandeza sem Deus é frustração. Indeed, more than just proclaiming the truth, he declared to be the truth. If that's the case, if he doesn't only tell the truth, but he is the truth, then we have a few easy conclusions. Life without God is empty. Religion without God is fear. Wealth without God is disappointment. And greatness without God is frustration. E olha só que paradoxo, né? Que responde justamente essas coisas que eu acabei de falar. Os 10 países considerados mais felizes pela revista Forbes são também os que apresentam o maior índice de suicídio. A gente pode ser financeiramente próspero, a gente pode realizar sonhos e objetivos, e ainda assim a nossa alma tem um buraco que nada preenche. Here lies the paradox. The 10 countries considered the happiest one by Forbes, the magazine, are also the ones with the highest suicide rates. It suggests that while we may have financial prosperity and achieve many of our dreams and goals, we can still carry a huge hole in our souls that can't be fulfilled by anything else. Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Que bonito isso. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Proverbs 15:13 says the following: a happy heart makes the face cheerful, but a heartache crushes the spirit. It's so beautiful. Deus, ele nunca nos desenhou, ele nunca sonhou com a gente para a gente estar abatido, esgotado, vazio, sobrecarregado. Nunca foi o plano dele. Nessa vida a gente vai ter esse momento de aflições. Jesus declarou isso. Só que em todos esses momentos de aflições, Deus vai nos amparar, ele vai nos sustentar. Ele também prometeu isso. Em 2 Coríntios, diz: em tudo somos atribulados, porém
não angustiados. Presta bem atenção, esse versículo é a chave de toda a palavra. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Se a gente levar esse versículo, nosso coração, para casa hoje, amanhã a gente acorda transformado. God never designed us, never thought of us, never, when He made us as a project, He never intended us to be sad or exhausted or empty or overwhelmed. In this life, we are gonna have moments of affliction. Jesus said that. But in all of them, God will sustain us. 2 Corinthians 4, 8-9 says the following. We are afflicted, and if we take this message home, tomorrow we're gonna be a new person. It says, we are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not driven to despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. E eu vou ler agora o que está em Lucas 22, de 54 a 62. Luke 22, 54-62, which says the following. Então, diz o seguinte. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Cara, eu não sei se vocês já prestaram atenção nessa passagem, mas vamos desenhar o cenário. Jesus está lá sendo espancado, crucificado. A gente está dentro desse cenário. Ele já foi preso, ele já está machucado, já está ferido. Ele está dentro desse cenário. Pedro, momentos antes, tinha dito: Eu vou contigo até a morte. E assim, não tem 5 pessoas. Não tem 5 pessoas ou 10 pessoas que eu possa olhar para alguém e a pessoa percebe. A gente está falando, desenha essa cena. A gente está falando uma multidão. No meio daquela multidão, Jesus olha para Pedro e Pedro vê que Jesus está olhando para ele. Esse olhar de Jesus, ele deve ter entrado na alma de Pedro. Naquela multidão, para esse olhar vir e te encontrar, tem um significado muito grande. E aí Pedro chora amargamente. Não foi tipo, Jesus passou o olho na multidão, Pedro estava ali no meio, e aí Jesus viu, Pedro deve ter pensado, Jesus percebeu que eu estava aqui. Não. O que descreve aqui, tem a multidão, Jesus vai, olha para Pedro, fixa o olhar nele, passa algum tempo e segue a cena. E aí Pedro entra num estado de tristeza profunda. O que a Bíblia diz no final? Chorou amargamente. Imagina o espírito de tristeza que não se apossou. Exato. Então, ele percebe ali a condição lamentável de ter negado a Cristo. What I'm saying is, try to draw the scene here. It's like it's crowded here. It's not like 5 people. If I look at someone, the people will realize, the person will realize. We are talking about hundreds of people eventually. And among all of them,
Jesus is looking around and suddenly he looks at Peter and fixates the sight at Peter. It's not like, I'm just scanning and Peter realized, okay, Jesus might have seen me because I was here, then I'm sad. No. What the Bible says is Jesus fixates the eyes at Peter. So that sight might have go into the soul of Peter, and this is why it says that Peter cries, super sad. So this is when he remembered what he promised Jesus a few moments ago. I will be with you until death. Didn't happen. Texto de livro apócrifo que não foi canonizado, a text from a non-canonical book, not canonized, states the following. In Ecclesiasticus 30, 22-27. Então, em Eclesiástico fala o seguinte. Então, Eclesiástico 30, 22-27 diz o seguinte. Lembra que esse livro não está na Bíblia, mas ele tem uma historicidade importante. Ele está escrito em hebraico. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus, e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Então a pergunta é, o que a gente faz para nos afastar da tristeza? Já que o título da mensagem é para a gente não se entregar à tristeza, a gente viu que Pedro está usando o exemplo dele para mostrar um estado de tristeza profunda, que a gente eventualmente pode se encontrar em algum momento. O que a gente faz para se afastar da tristeza? Começa por tendo compaixão da nossa própria alma e não permitindo que ela seja refém da tristeza, nem disfarçar a tristeza usando algumas máscaras. Por exemplo, a gente não vai fazer nada pela nossa alma mergulhando uma garrafa de bebida alcoólica. É uma máscara, é um anestésico, mas não está tratando. A gente não vai nos sentir melhor depois de uma noite de balada e atividade sexual. Também não trata a gente. A gente não está fazendo nada pela nossa alma nos enchendo de antidepressivo. Tudo isso são fugas. E nada disso vai ajudar a reconstruir aquilo que sobrou da gente no meio dessa tristeza. So the question after all this is, how do we get rid of sadness? How we run away of it? And the question is, the answer starts from by having compassion of our own soul and not allowing it to be held hostage by sadness or trying to disguise it with masks. For example, which masks we find very often? We don't do anything for our soul by plunging into a bottle of alcohol. We won't feel better after a night's partying and sexual activities. We won't do anything for our soul by loading up on antidepressants. These are just escapes. They won't help us to rebuild what's left of us in this moment of sadness. Outra coisa que a gente tem que lembrar para ajudar a responder isso é que a gente não pode entregar a nossa alma à tristeza quando a gente começa a ceder espaço para aqueles fantasmas que nos lembram dos nossos fracassos, trazendo à memória o que nos machuca, o que nos faz sofrer, aquilo que a gente tem vergonha, aquilo que a gente não conseguiu atingir. E esses fantasmas, eles vão tentar nos convencer de que por alguma coisa não ter dado certo, ou por algumas coisas não terem dado certo, a nossa vida não vale a pena.
we surrender, another answer to the question is, we surrender our soul to sadness when we let those ghosts tell us and insist on remind us of our failures, bringing to memory what hurts, what makes us suffer, things in which we failed eventually. When we convince ourselves that because of we failed on something or some things, our life is not worth living. Quando a gente nos convence de que nunca vai dar certo. Quantas vezes a gente já não falou pra gente mesmo, não adianta, não vai dar certo. Não há nada que possa ser feito para mudar essa condição. Eu não sou capaz. Quando a gente passa a ruminar sentimentos ruins e alimentar a amargura. A gente precisa ter compaixão da nossa alma. A gente não pode fazer isso com ela. Nossa alma não merece. Não foi para isso que Deus criou a nossa alma. When we convince ourselves that nothing will ever go right, and there is nothing that can be done to change the condition, we start to ruminate on negative feelings and nurture bitterness. So let's have compassion for our soul. We can't do this anymore. Our soul doesn't deserve it. That's not why God designed our soul. Quando Jesus foi preso, qual era o cenário? Vamos voltar para aquele cenário que a gente estava falando antes. Jesus foi preso, os discípulos correram para não serem presos também. 2 seguiram Jesus para saber o que ia acontecer. When Jesus was arrested, the disciples ran away in fear of being arrested together with Jesus. However, 2 of them followed him to see what would happen. Then we see this in John 18:15. E a gente vê isso em João 18:15. Diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Então, Simão Pedro e outro. O outro era conhecido do sumo sacerdote, entrou na casa. Simão Pedro não era conhecido, ficou do lado de fora. E por que ele ficou do lado de fora? Porque Simão Pedro tinha cortado a orelha de um dos servos desse sumo sacerdote. Então ele estava morrendo de medo ali no pátio. E aí, enquanto ele está ali no pátio, o galo canta e ele tem que encarar Jesus. E isso, a gente vai passar por isso um dia. Um dia a gente vai ter que olhar nos olhos de Jesus e encarar ele. E pensar sobre as coisas que a gente fez. John, being known by the high priest, could enter the courtyard, while Peter stayed outside. The reason is, remember, a lot of people there. Then Peter cut the ear of the priest's servant, so he was afraid of coming in. So he stayed outside, while John went inside. And while he's there outside, then the rooster crows, and then the Peter has to face the gaze of Jesus. The same way we are going to have to go through some time. When we are going to look at Jesus and think of everything we have done. Lucas 22:61, Luke 22:61, diz o seguinte: Então, voltando-se o Senhor, lembra de cena que eu descrevi para vocês? Então olha o que está falando nesse versículo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro desaba. Ele se decepciona consigo mesmo. E quantas vezes a gente não desaba por se decepcionar com a gente mesmo? Ele tinha se comprometido com alguma coisa, com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cristo, e ele não conseguiu cumprir. Then Peter, after the verse, we see that Peter collapses and becomes disappointed with himself. And who of us has never
become disappointed with ourselves. And Peter, committed to something, to someone which was just Jesus, and he was unable to fulfill it. Now Luke 22, verses 33 and 34, Lucas 22, 33 e 34 diz assim: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece. Sabe quando a gente envolve a nossa palavra, a gente dá a nossa palavra, a gente não consegue cumprir? Quando a gente promete ser fiel e leal a alguma coisa, a gente não consegue cumprir? Foi o que aconteceu com ele. Mas deixa eu te falar, o que a gente vai ver daqui pra frente nessa palavra de hoje, é que para Deus sempre há uma saída e Deus restaura. Então, de novo, deu para entender até aqui o cenário que acontece com Pedro. Então Pedro está naquele estado de profunda tristeza e como é que fala? Disappointed? Frustrado, desapontado consigo mesmo. You know, when we involve our word in something, we can feel like we promise we're going to be loyal or faithful to something, and then we can't follow through. That's what happened with Peter. But for God, there is always a way out. So let's remember what we have seen so far. Peter denied to be known to Jesus, and then he's sad, he's even depressive. Now we are going to see in the message today that for God, there is always an exit, there is always a way out, and God can rebuild us. Então João estava nessa situação, estava na mesma situação, mas não negou a Jesus. Lembra que eu falei? Os discípulos correram, 2 ficaram até o final para ver o que acontecer, João e Pedro. João então estava na mesma situação, mas ele não negou Jesus. Talvez porque ele não tivesse nenhuma tentação desse tipo. Porém, Pedro havia se colocado nessa situação difícil. Pedro é quem fez a promessa, não foi Jesus que pediu. Pedro se coloca nessa situação. Ele poderia ter confessado a sua fé abertamente e, consequentemente, ter morrido por Jesus. Ele poderia ter orado e pedido a ajuda de Deus ao invés de negar. Ele poderia ter pedido ajuda a João, que estava mais próximo dele. Mas não vamos nos preocupar, porque Deus sempre tem alternativas. E quando a gente chega aos nossos limites extremos, Ele está lá. So John was in the same situation. Remember, all the guys, they ran away. 2 of them stayed, Peter and John. And John didn't deny Jesus. Perhaps because he didn't put himself in trouble saying, I will be with you until death. Who said that was Peter. So Peter put himself in a difficult situation, in this temptation situation. Peter could have only confessed his faith in Jesus and potentially facing death for him. He could have prayed and sought help from God instead of denying Jesus. He could have asked for assistance from John, who was very close to him. However, no worries, because even in very extreme situations, God will always have alternatives for us. Então a gente tem que aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode aprender com ele. As falhas que a gente cometeu ontem, elas são experiências que a gente adquire para o nosso futuro. We should learn from our mistakes and from the mistakes of others. We can't change the past, but we can learn from it. Our failures from yesterday are experiences gained to make us better in the future. 1 Peter 3:14 and 15. 1 Pedro 3, 14 a 15 fala assim: Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
Isso aqui é Pedro, primeira carta de Pedro. Então, o mesmo cara que negou Jesus, ele está escrevendo uma carta mais adiante, depois de alguns anos, declarando que a gente não deve ter medo. Ele aprendeu com o próprio erro. Ele entendeu a situação. E ele está dizendo, não devemos ter medo, embora ele tenha negado a Jesus por esse mesmo motivo. E aí eu quero falar uma coisa de maneira bem clara para vocês. Cair é do homem. O cair é do homem. A gente vai cair. Por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da transgressão. A gente vai cair. Mas o levantar é de Deus. Deus ele vai estar sempre lá para nos levantar. E vocês vão ver que coisa linda que acontece com Pedro mais adiante. Deus ele está sempre pronto para reerguer todos aqueles que clamam pelo seu nome, porque ele é bondoso, compassivo e misericordioso. Não importa como a gente começa, importa como a gente termina. After a few years, Peter declares that we should not be afraid, even though he denied Jesus, but he learned from the past. So, the fall is from man, but the rise is from God. We are gonna fall. That's a matter of fact. But God is always there for us. He's ready to lift up those who call upon His name. For He is kind, compassionate, merciful. It doesn't matter how we start. What matters is how we finish. Then let's read Luke 5, 1 to 11. Lucas 5, do 1 a 11. Aconteceu o quê? Ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, isso aqui é lindo. Eu não sei se vocês já ligaram uma coisa a outra, mas o que acontece com Pedro é lindo. Aconteceu o quê? Ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então Pedro ele é chamado por Jesus para andar lado a lado e fazer a sua vontade. Apesar de ser um homem de temperamento forte, ansioso, precipitado, ele passa a ser temente a Deus. Aí, depois desse acontecido ali no barco, então lembra do cenário. Onde é que eles estavam? Na praia. Fazendo o quê? Pescando. Jesus naquele ambiente. Pedro e seus sócios naquele ambiente. Guarda esse ambiente. Passam-se 3 anos, Pedro com Jesus no ministério, presente nas decisões mais importantes. Só que agora Jesus morre e Pedro está desolado, porque não só Jesus morre, como ele nega Jesus. Então nesse momento ele está sem visão, ele está sem esperança, ele está sem direção, ele está depressivo e ele está super triste porque ele achava que tinha falhado. So Peter is called by Jesus to walk alongside him and fulfill his will. So let's just set the scenario. They are in the beach, they are fishing, Jesus is there, the other fishermen are there. That's the scenario. Keep this scenario in your mind. Then 3 years pass and Peter is now there
Jesus is dead, and he's now there without vision, without hope, without direction. He is depressed. He's super sad because he felt he had failed. Então, vergonha e culpa eventualmente vão ser permitidas por Deus para nos alertar sobre a gravidade dos nossos equívocos na nossa alma e no nosso espírito, assim como a febre nos alerta que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Só que se essa culpa não nos fizer ir até Deus, então elas vão ser potencializadas pelo nosso acusador para nos intimidar. Vou repetir. Deus vai permitir que a gente passe por vergonha e culpa para a gente aprender e para nos levar até Ele. Se isso, a gente não usar isso para se achegar a Deus, o nosso acusador vem para nos intimidar. E essas acusações são capazes de fazer a gente desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Shame and guilt are allowed by God to alert us to something, to the seriousness of our mistakes in our soul and spirit. Just as fever alerts us that something is wrong with our body. However, and this is quite important for us to keep in mind, if the guilt and the shame does not lead us to the Lord, it will be amplified by the accuser to intimidate ourselves. And the accusations are capable of making us give up on what God has for our lives. João 21:13 diz assim. Essa frase aqui, eu peguei só um pedacinho da frase, mas eu quero de novo que a gente desenhe o cenário. João 21:3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. So, John 21:3 says the following. Simon Peter says, I'm going fishing. And I have just this part of the whole verse for us to draw the scenario. Como é que Pedro está? Desolado. Isso que é depois da morte de Jesus. Pedro está desolado. Pedro estava no ministério com Jesus. Ele foi chamado para ser discípulo. E o que ele fala? Quer saber? Eu vou pescar. Ele desistiu. Ele simplesmente desistiu. Pedro, ele era um microempreendedor na indústria da pesca. Nesse momento, mais do que pescar para ter a própria refeição, ele estava largando mão do arado, na palavra de crentes. Ou seja, ele estava desistindo do ministério dele. A decepção com ele mesmo era tanta que ele passava a duvidar da sua chamada e da sua missão. Ele ouviu da boca de Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho. E o que ele fala? Eu vou pescar. Peter let me just see. Yeah, there we go. Peter was a small business owner in the fishing industry. In this moment, more than fishing for having the next meal, he was like leaving the plow. In other words, giving up on his ministry. So remember, he heard from Jesus' mouth, go everywhere and preach. 3 years living with Jesus. And now he's so disappointed at himself that he says, you know what, I'm going to go fishing. That's all. He gave up on his mission. The disappointment with himself was so profound that he began to doubt his calling and mission. Talvez alguém hoje, ou esteve, ou em algum momento vai estar, sentindo como Pedro, pensando em desistir. Mas Deus diz, para quem estiver se sentindo assim, que não precisa ser assim, porque Ele mesmo, o próprio Deus, é quem vai te restaurar. Vou repetir, se tem alguém sentindo como Pedro, Deus está dizendo, não precisa pensar em desistir, porque eu mesmo
vou te restaurar. Olha que lindo que Jesus faz com Pedro a seguir. Perhaps someone is feeling like Peter, contemplating giving up. But the Lord says, it doesn't have to be that way because I will restore you. And see, when God says, I will restore you, what he does is beautiful. Let's see what happened to Peter. Before, I'm going to read Psalm 37, 23 and 24. Primeiro eu vou ler Salmos 37, 23 e 24, diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, o Salmo já está dizendo que é o Senhor que faz. Amém? O Senhor restaura. Jesus faz conosco o que ele fez com Pedro. Ele nos lembra do dia em que ele nos chamou recriando aquele ambiente. Eu vou repetir, vocês têm que entender isso agora. Jesus faz com a gente o que ele fez com Pedro. Já vou contar o que ele fez com Pedro. Ele nos lembra do dia em que ele nos chamou recriando aquele ambiente. Isso a gente vai encontrar lá em João 21, de 1 a 6. Do dia em que a gente se converteu, que a gente estava com o coração quebrado, e ali ele começa o processo de restauração. Jesus does with us what he did with Peter. He reminds us of the day he called us, recreating the environment the day we were converted with our broken hearts. He begins the process of restoration. John 21:7, João 21:7 diz assim: Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Já prestaram atenção nesse versículo? Cingiu-se com sua veste, cingir quer dizer se vestir. Porque estava despido, lançou-se ao mar. Olha o estado que estava Pedro. Lembra que eu falei? Pedro falou: quer saber? Eu vou pescar. Pedro estava pescando pelado. Olha o estado de loucura que estava a cabeça de Pedro. Aí alguém grita: é Jesus! Aí ele se veste, ele tem vergonha, se você pensar para Jesus pelado, aí ele se veste e pula ao mar. Ali, sabe o que ele vê quando ele pula ao mar? Ele vai até a areia e ele vê que Jesus está lá. O que vocês acham que estava, ou se vocês lembram, o que estava na frente de Jesus? O que Jesus estava preparando? Uma fogueira. Lembra do cenário lá no início da palavra que eu falei para vocês terem em mente? Onde que Pedro negou Jesus? No pátio. Do lado de uma fogueira. O mesmo ambiente que Pedro havia negado. E ali Jesus estava tratando a alma dele, dizendo: eu transformo a tua maldição em bênção. Eu curo os teus traumas. Eu quebro a cadeia de intimidação na tua vida. A fogueira não vai ser mais símbolo de derrota para você. Peter dressed himself because he was naked. So this is how messy his mind was. He was fishing. Remember he said, I'm going to go fishing. Not only that, he was fishing naked. It makes no sense at all because his mind was totally messed up. And then someone says, oh, Jesus is there. Then he put on some clothes and he swims, and then where is Jesus? In the beach. Preparing what? A fire. The same setting where Peter denied Jesus. Remember when he said, I don't know this man? He was next to a fire. And now he is again next to a fire. So Jesus there is dealing with his soul, saying, I turn your curse into a blessing. I heal your traumas. I break this chain of intimidation in your life. The fire will no longer be a symbol of defeats for you. Além da fogueira havia mais dois elementos, pão e peixe. In addition to the fire, there were other two elements, bread and fish. Aí em João 21, 12 a 13, John 21, 12 and 13, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Aqui Jesus estava
Estava correndo o tempo de mesa, porque mesa cura. Quando acaba a célula, a gente tem a comunhão. Não é ali que a gente conversa. Não é ali que a gente fala das nossas dificuldades. Quantas vezes a gente já não conversou com alguém, precisava conversar com alguém, a gente chamou para tomar um café. E a gente sentou na mesa para tomar um café. Mesa cura. Ao partir o pão e o peixe, ele remete à ceia. E ao entregar aos discípulos, a entregar o peixe e o pão aos discípulos, Jesus mostra que eles ainda tinham intimidade. Inclusive Pedro ainda tinha intimidade com Jesus. Olha que linda essa situação. Pedro está falando para Jesus está falando para Pedro: eu ainda tenho intimidade contigo, eu ainda te sirvo. Até esse momento, Jesus não tinha dito uma palavra sequer sobre o assunto de Pedro ter negado a ele. Here a time of table fellowship was taking a place, because table heals. It's like after we finish our meeting, then we have some snacks, we talk, and eventually open our hearts, or eventually when I get some advice from someone, we invite for a coffee, and then we talk. So table heals. And more than that, here Jesus is serving bread and fish to the disciples. And what he's showing through that is he still has intimacy with all of them, including Peter. So without saying a word, because at this point, Jesus had not spoken a word on the matter. Only the scene. And through the scene, Jesus is telling Peter, it doesn't matter that you denied me. We still have intimacy. Here is your bread and your fish. João 21, 15 a 17. John 21, 15 to 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Quantas vezes ele pergunta para Pedro? 3 vezes. Quantas vezes Pedro nega Jesus? Ele está restaurando a alma de Pedro. Pedro havia negado 3 vezes Jesus, então prepara a pesca, a fogueira, o pão e o peixe, para que Pedro pudesse dizer para ele 3 vezes: eu te amo. Cara, isso é muito bonito. O que Jesus faz, se a gente não se dá conta quando a gente lê a Bíblia, o que Jesus faz aqui mostra a beleza que é a restauração dele. Sem dizer uma palavra sobre o assunto, ele restaura a alma de Pedro. Deus quer restaurar os seus filhos, e por isso ele nos faz lembrar quando ele nos chamou e onde a gente caiu, e ele busca o nosso arrependimento para poder nos tratar por completo. Peter had denied Jesus 3 times. 3 times. And then Jesus prepares the fishing, the fire, the bread, and the fish. And so Peter could affirm he loves Jesus 3 times. This is so beautiful, the way Jesus can restore us. It's so beautiful, because he hadn't said a word on that matter. Just through the scene, he restored Peter's soul. And God desires to restore his children. And for that, he reminds us of when he called us and where we fell, seeking our repentance to be able to treat us completely. E por que ele quer fazer isso? Porque assim como Pedro, ele tem uma missão para a gente: apacentar o seu rebanho. Porque Jesus amava Pedro e aqueles que ele iria cuidar e alcançar através do seu ministério. Então Jesus tinha Pedro, via Pedro e via todo mundo que vinha por causa de Pedro. Jesus amava Pedro e todas essas pessoas. Jesus chamou Pedro para seguir e caminhar com ele. Pedro tropeçou e caiu, mas agora Jesus vem para levantar. And why does he want to do this? Because just like Peter, we have a mission to shepherd his flock. Because Jesus loved Peter and those he could care for and reach through his ministry. Jesus called Peter to follow him. As he walked, Peter stumbled and fell.
But now Jesus comes to lift him up. Então, para finalizar, Jesus está me perguntando: você me ama? Então não olha só pro próximo. Então, desculpa, olha para o próximo e não olha só para o teu umbigo. Olha para aqueles que estão precisando de mim. Olha para as ovelhas que estão sem pastor. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Pense naqueles que você vai afetar com as suas decisões, naqueles que vão se escandalizar. Pensa como as suas atitudes podem influenciar de maneira positiva ou negativa. Se você ama, cuida do meu povo, das minhas ovelhas. Não tira a mão do arado. So Jesus, to finalize, Jesus is asking us, do you love me? Then look to the others and not just to yourself. Just in seconds, I think the room was closed. Seconds. Let me open it again. There we go. So look those who need me. Look to sheep without a shepherd. Don't be selfish. Think about those you will affect with your decisions. Those which can be eventually scandalized. Consider how your actions can influence positively or negatively. If you love me, take care of my people and my sheep. Don't take your hand off the plow. Então hoje o que Jesus está procurando são pessoas para responder: sim, Jesus, eu te amo. Então que a gente possa se arrepender e, mais importante, que a gente possa ser tratado por Cristo dessa maneira tão linda que Ele tratou Pedro. E que a gente viva os propósitos de Cristo na terra. So He's looking for people who are saying, Jesus, I love you. So let's us repent, allow ourselves to be treated by Him in the same beautiful way He treated Peter, so we can live His purposes on earth. Amém?